Olá, eu sou Rai Brasileiro, terapeuta transpessoal. Eu moro aqui em Vila Velha, é uma cidade lindíssima aqui do Espírito Santo. Eu moro aqui na Praia da Costa, uma das praias mais bonitas do Brasil, né? E eu sou mineiro do interior de Minas, mas tem mais ou menos 18 anos que eu vivo e trabalho aqui. Eu entrei em contato com o Neverton, desse canal, o homem que voltou do céu, falando que eu tinha experiências para contar e que era interessante. Ele abriu o canal, ele me convidou para fazer os vídeos e aqui estou. Meu trabalho é como terapeuta transpessoal, minhas ferramentas de trabalho são acupuntura, homeopatia, fitoterapia, mas eu tenho outros cursos também na área de psicologia junguiana, transtornos de personalidade, na área de neurociência também. São todos materiais, são cursos que eu integro a esses três carros-chefes, essas três ferramentas que são a acupuntura, homeopatia e fitoterapia. Eu tenho 24 anos de trabalho, de profissão nessa área, né? E é uma área assim, muito interessante para se trabalhar. Veja bem, eu entrei em contato com o Neverton porque eu tive muitas experiências a partir do ano 2001, mais ou menos. Eu tive muitas experiências interessantes. Eu comecei a praticar yoga, dar aula de yoga e trabalhar também nessa área de medicina natural. Eu acordava todo dia às 5 horas para meditar e para praticar yoga. E quando eu fui desenvolvendo mais a meditação, eu comecei a ter lembranças de outras vidas, do planeta que eu vim, de outras vidas. E como que isso chegava? Chegava na forma de download, baixava informações, né? Então eu passei a saber nessa época que eu vim de um planeta cheio de luz, muito interessante, e algumas vidas que eu tive aqui na Terra. Por que que eu vim, por que que eu saí de Luminous, que é o planeta de onde eu vim. Nós vamos falar isso mais à frente, nós vamos falar sobre esse planeta. Por que que eu saí de lá, os motivos também vou comentar quando eu falar das memórias de Luminous. E as experiências das reencarnações aqui na Terra também são muito interessantes, porque chegavam na minha mente nomes, lugares, eu anotava tudo, fui anotando tudo. É muito interessante isso. E a partir de setembro de 2024 até janeiro de 2025, que é esse ano, eu comecei a ter experiências extracorpóreas, que eu anotei tudo e eu devo falar na segunda parte também, né? Uma coisa que é interessante assim a gente notar, né, e deve ficar bem claro, que eu não sou místico, não sou religioso, eu sou racional. Meu trabalho com terapia é racional, embora eu seja reencarnacionista, eu tenho uma ligação intensa com Deus, com o universo, com o mundo astral, mas eu não sou místico de forma nenhuma. E tudo que eu vou relatar é com o pé no chão, são informações que eu também questiono muito. Eu quero colocar essas informações para vocês, tá bom? É interessante eu contextualizar a minha vida, desde novo, para vocês entenderem qual que é a minha busca. Eu sou um buscador. Eu não sou uma pessoa que fica pensando, contemplando, meditando, não. Eu sou um buscador. Eu busco conhecimento, eu busco aplicar isso na minha vida. E a vida inteira eu fiz isso, né? Eu sou de uma família de 9 filhos, nascido no interior de Minas, na cidade de uns 6.000, 10.000 habitantes. Meu pai era um comerciante bem-sucedido. Eu sou o 8º filho de 9 filhos que minha mãe teve com meu pai. Meu pai era muito bem-sucedido, tinha muito dinheiro e ele gostava de boemia. Quando eu tinha 3 anos, ele me abandonou a família todinha,
para viver a vida de boemia dele, para gastar o dinheiro dele, e nunca deu assistência para a gente. Nós ficamos assim, na linha da pobreza. Minha mãe, durante 2 anos, tentou, junto à justiça, conseguir pensão, mas ele entrava com dinheiro e nunca corrompendo, né? E nunca deu manutenção para os 9 filhos para minha mãe. Nós ficamos na linha da pobreza. A minha mãe arribou para uma cidade maior, que era perto, Governador Valadares, né? E tinha uns 80, 100 mil habitantes na época. Isso era o que? Final dos anos 50, mais ou menos, né? E nós fomos morar numa casa muito simples, muito humilde, né? 10 pessoas, 9 filhos, e a minha mãe 10 pessoas, né? Com 2 quartos, pobreza muito grande. Meus irmãos mais velhos foram trabalhar. Eu era o 8º, bem pequeno, né? Abaixo de mim só tinha o caçula. E a gente foi viver aquela vida de um drama muito grande, uma aventura que era uma loucura, né? Pobreza, lutando cada dia pelo pão. E eu lembro que aos 6 anos, todo dia à tarde, né, na boca da noite, quando o céu estava estrelado, eu olhava para o céu e ficava perguntando onde é que está a minha casa. Isso dos 6 a 8 anos eu pratiquei isso, né? Só que eu nunca contei para ninguém, eu estou contando aqui agora. Dos 6 a 8 anos também eu tive um pesadelo, mas era um sonho, que toda noite eu entrava num túnel de uns 3 metros mais ou menos de diâmetro, um túnel redondo, e saía girando no sentido horário para frente, né? Com muita força, girava, não chegava a lugar nenhum. E aquela criança de 6 anos acordava molhada de suor, cheia de medo, muito medo mesmo. Até os 13, 14 anos eu fui uma criança muito medrosa, muito mesmo, né? Eu era muito sensível, né? Eu me sentia deslocado da sociedade, eu tinha medo de tudo, de todas as coisas. Minha mente era muito dispersa, era muito acelerada, né? Eu gostava muito de contemplar o universo, os planetas, a vida. Eu gostava de ajudar a minha mãe em casa, porque eu via que ela vivia no sacrifício, né? Para trabalhar e sustentar aqueles 9 filhos, fazer tudo funcionar, tá? Então, até os 13, 14 anos, eu tinha muito medo da vida. E é interessante que, a partir dos 15, isso tudo sumiu, acabou, né? Como que a reencarnação é interessante, essas coisas acontecem. E a minha vida foi andando, né? De 0 a 20 anos eu fui católico, coroinha, pratiquei muito. De 20 anos a 48 anos eu fui espírita kardecista. Pratiquei, trabalhei, preguei, dei cursos, liderei. Mas como eu sendo um buscador, eu nunca parei. Eu fui acrescentando e trabalhando. E a partir dos 48 anos eu fui buscar novos horizontes em termos de conhecimento e de prática. Eu fui para o budismo, vedismo, hinduísmo, medicina chinesa, medicina indiana, fui praticar, mas fui passando por isso tudo. Então esse é um relato, um contexto da minha vida para vocês entenderem o que vai acontecer daqui para frente. Sempre enfatizando, passei por isso tudo, mas eu não sou místico, eu não frequento igrejas, eu não sigo religiões, eu não tenho líderes religiosos, eu sou reencarnacionista, eu sempre estou me mirando num grande mestre que é Jesus Cristo, né? E procuro estar sempre antenado através da meditação com o mundo astral, com o mundo espiritual. Então essas revelações que eu tive de 2001 mais ou menos até 2006, né, sobre reencarnações eram muito interessantes. Eu vou começar a contar para vocês. Eu tive lembranças muito interessantes que eu comecei a reencarnar na Mesopotâmia, tá? Mas seria interessante dizer por que eu saí do planeta que eu vivia, né, que fica na galáxia de Andrômeda, é o planeta chamado Luminous, né, um planeta muito bonito, que eu vou falar mais detalhadamente a seguir. Por que eu saí de lá, né? É porque eu queria novos horizontes, eu queria ajudar, e a Terra na época era muito atrasada, eu queria com os meus conhecimentos fazer alguma coisa. Então eu fiquei muito tempo insistindo com os seres superiores até que eles me liberaram para nascer na Terra. Essa era a proposta, né? Ajudar na evolução do planeta com os conhecimentos que eu tinha naquela época. Isso que há mais uns 10 mil anos atrás, mais ou menos. Então
eles permitiram, eu comecei a visitar a Terra, né? Acompanhado, orientado, né? Conhecer mais a Terra, olhar todos os pontos povoados da Terra e comecei a reencarnar na Mesopotâmia. É claro que no início as reencarnações não duravam muito. Eu nascia e era abortado, eu nascia e morria logo. Até você se ajustar ao DNA daqueles que eram nativos aqui na Terra, era muito difícil, né? É muito difícil, exigia muito tempo, exigia séculos, séculos e séculos. Então, eu tenho assim na memória que nós gastamos mais ou menos 2000 anos até ajustar o meu sistema, né, de DNA astral com DNA da Terra. Aí eu comecei a nascer. E a primeira vida que eu tive uma lembrança muito leve foi na Mesopotâmia, né? Cheguei até a idade adulta, a primeira vida que deu certo, né? Cheguei na idade adulta, eu era tipo um primeiro-ministro de um grande rei daquela época. Eu me envolvi com a dançarina, que era uma pessoa que eu gostava muito. E a gente tinha notícias de melhorar, a gente tinha intenções de melhorar aquele reino. Só que o rei descobriu e a gente morreu através do sistema de degolamento. Eu lembro direitinho disso. E depois, passaram-se muito tempo, eu lembro que eu passei a reencarnar. A primeira lembrança que eu tenho foi na ilha de Creta, mais ou menos há uns 7.000 anos, 8.000 anos atrás, né? A ilha de Creta foi uma experiência muito interessante quando eu renasci lá, né? Ela era governada por um governo central que não era humano, uma coisa interessante isso, né? Existiam 12 comunidades que habitavam a ilha de Creta, né, lá na Grécia. Era um tempo assim, muito atrasado, mas os habitantes da ilha de Creta eram muito adiantados. Por quê? Porque quem comandava era um agênero, um extraterrestre, né? Ele era colocado ali, né? Todos sabiam que ele não era humano, mas ele tinha uma aparência humana, e ele governava aquelas pessoas. E as 12 comunidades eram governadas por ele e iam recebendo conhecimento do mundo astral através dele, né? E preparando todas aquelas comunidades para serem semeaduras futuras em outras comunidades. Eles fizeram isso e eu participava disso também. E na época eu tinha consciência que era assim, né? Existia o templo central, que era muito interessante, né? De pedras, onde existia um conselho de 12 homens e 12 mulheres, comandada por esse ser superior que comandava lá, que era visível, né? Periodicamente as naves vinham, pousavam ali, desciam 3 extraterrestres, 3 seres, que davam orientações para seguir os ensinamentos, né? Os aprendizados, e renovava as energias desse comandante, que era um ser muito sábio. Então, todas as comunidades eram preparadas para serem sementeiras. Esse foi o método de evolução que foi colocado na Terra. E depois essa mesma nave pegava essas pessoas e levavam para povoados distantes, colocavam lá e eles formavam comunidades, né, iniciáticas, assim, muito poderosas, e iam doutrinando, orientando, ensinando novos conhecimentos daquelas comunidades. É por isso que hoje a gente encontra no planeta todinho, todo o planeta, muita coisa que a ciência não sabe explicar. Mas os nossos irmãos do mundo astral, que hoje são chamados de extraterrestres, desde os primeiros tempos aqui na Terra, de formação na Terra, de povoamento da Terra, né, da formação desse ecossistema, eles sempre estiveram aqui presentes, né, ajudando na construção desse ecossistema e também trazendo conhecimentos novos para as comunidades que foram surgindo, foram se formando. Essa é a verdade, essa é a história, essa é a memória que eu trago de Lúminos, né? Como uma pessoa, um ser que já viveu fora daqui e realmente eu não sou daqui, né? Depois de Creta, aí veio outra memória muito interessante, que é quando eu nasci no Egito, né? Foi nos anos mais ou menos 1900, mais ou menos 1920 a.C.
Era a 11ª dinastia do Egito. O Egito estava quebrado por corrupção, né? E eu me tornei, aos poucos, eu fui adotado pelo faraó, a esposa dele. Eles já tinham uma filha também que eles adotaram. Era muito comum encontrar crianças que eram órfãos, né? Existia isso muito no Egito, né? E eu passei a galgar, eu passei a ser instruído, só que a minha inteligência na época era muito à frente, muito mesmo, né? E quando na adolescência, quando o faraó da 11ª dinastia entrou em crise de doença mental, desequilíbrio, por injunções divinas, eu passei a ser o grão-vizir, né? O primeiro-ministro, depois me tornei faraó e iniciei a 12ª dinastia com o nome de Amenahá I, tá? Trabalhei muito pelo Egito, né? Eu reconstruí o Egito de novo, fiquei 10 anos reconstruindo e casei lá, tive 3 filhos, né? Que herdaram o trono depois. E essa foi a experiência no Egito. Inclusive, eu escrevi um livro sobre essa experiência, que é esse livro aqui, olha, O Dia do Sol, que é um livro muito interessante. Sobre outras experiências, eu escrevi mais um livro, estou no 3º livro, né? É muito interessante. Agora, depois do Egito, 500 anos antes de Cristo, eu renasci no sul da Índia, né? Os meus irmãos que já existiam, já eram adultos, eles já tinham 20 e poucos anos, mais ou menos. Meus pais já tinham passado os 50 anos, né? E eu renasci lá, era chamado o Reino dos Kshatras, né? Não porque meu pai e minha mãe eram reis e rainhas, mas porque eles tinham muita terra, tá? Eles tinham muitas plantações, era uma imensidão de terra, de plantação, de trabalhadores. Cada região, administrada por minha família, tinham vilas de trabalhadores. Então era chamado de um reino naquela época, que naquela época a Índia não era um país unificado. Então, eu nasci no reino dos Kshatras, né? Tive experiências interessantes. Aos 18 anos conheci uma moça, né? Aos 19 ela tinha 17, muito linda, que trabalhava para minha família. A gente noivou e quando a gente ia casar, ela teve uma doença que vinha dos ratos, né? A febre negra, né? Me parece que é isso. A peste negra. E ela morreu assim de uma forma muito louca, muito louca. E eu entrei em parafuso, eu sofri muito e passei a buscar na Índia inteira respostas para meus sofrimentos. Resumidamente, de uma forma caiada, essa minha vida na Índia, né? Sobre essa vida na Índia, eu escrevi um romance que está em arquivo, que eu ainda não publiquei, né? Depois, no início dos anos 1600, né, eu, mais um outro irmão, um outro companheiro de Lúminos, nós aparecemos nos Estados Unidos da América, né, antes de começar a colonização, e nós aparecemos na nação dos Cheyennes, como agêneres. O que é um agênere? Aquele que não é gerado. A nação do Cheyenne é no centro-norte, né, do estado americano, hoje estado americano. Ela era orientada por nós do mundo astral, né? E como eu precisava entender sobre justiça, né, eu estava muito abalado com as outras vidas, né, questionando muito sobre justiça divina. Eu sempre fui muito questionador. Então o pessoal de Lúminos colocou junto comigo outro ser, né, e nós descemos de uma nave num templo lá do comando central dos Cheyennes, né, porque era uma nação, tinha um comando central, e cada tribo, espalhado, várias dezenas de tribos, tinha os seus comandantes. Então nós aparecemos ali, descemos de uma nave como agêneres, já assim, com trajes de índio e tudo. Qual que era a nossa missão?
orientar os Cheyennes sobre a colonização que estava chegando, o quanto eles iam sofrer, o quanto eles tinham que se adaptar. Porque desde sempre o mundo astral orientou a vida humana aqui na Terra e todo o ecossistema. Então, quando chegou esse momento de transformação muito grande na cultura Cheyenne, né, da colonização, nós estivemos lá. Então, nós ficamos junto com os Cheyennes uns 40 anos, mais ou menos, orientando. Depois a gente voltou para o mundo astral, né? Desde que eu saí de Lúminos, eu nunca mais voltei a Lúminos. Eu sempre voltava para colônias espirituais que, após cada reencarnação, me recebia, como recebe a todos, para uma repaginação, para novas vidas, né? Então essa foi a experiência dos Cheyennes. Depois da experiência com os Cheyennes, eu nasci no final desse século XVII, no final dos anos 1600 mais ou menos, na divisa da Inglaterra com a Escócia. Minha mãe era escocesa, meu pai era um adido militar britânico, né? Eu era filho único, eu nasci numa vilazinha muito bonita lá, nessa região, lá no noroeste da Inglaterra e sudoeste da Escócia. E eu tive uma experiência aí até uns 40, 50 anos mais ou menos, depois eu desencarnei, né? E a outra experiência mais interessante foi no século XIX, em São Petersburgo, que eu nasci lá. Eu era um jovem romântico, de uma família muito rica, né? Que eram empreendedores e que tinham coligações com a França também. A gente tinha negócio na França e em toda a Rússia. Então essa foi outra experiência muito interessante. E depois disso eu nasci no Brasil. Essas experiências, né? Todas essas informações que eu estou prestando para vocês, os nomes, os lugares, né? O que aconteceu de uma forma bem resumida, isso veio à minha mente nos anos de 2001 até 2006, quando eu morava em Minas. Eu mudei para cá em 2008. E depois, quando eu fui fazendo meditação, fui recordando muitas coisas. Quando eu passei a escrever o primeiro romance, a partir de 2012, a mente foi abrindo, né? Outras memórias vieram sobre as minhas experiências, que não dá tempo de relatar aqui. E eu fui escrevendo o primeiro livro, o segundo livro sobre a experiência na Índia. O terceiro agora é sobre a experiência em Petersburgo, com mais detalhes, né? Também está em arquivo, né? Eu estou escrevendo. Então, é interessante notar isso, né? Que muitos de nós que vivemos na Terra, nós não somos nativos desse planeta. Nós viemos aqui para ajudar, não como missionários, né? Porque não existe isso. Não vem ninguém aqui com missão. Mas ajudar o desenvolvimento do planeta através dos conhecimentos que nós tínhamos em Lúminos. E agora eu vou falar para vocês sobre Lúminos. Ele fica a noroeste da galáxia de Andrômeda. É um planeta muito bonito. Não tem noite, só tem dia. Não tem idosos, não tem crianças. Todos lá têm aparência entre 24 e 26 anos de idade. Tá? E o corpo que nós tínhamos em Lúminos, e que os que habitam lá até hoje têm, é um plasma, né? Muito dinâmico, que você faz adaptações através dos seus desejos, da sua mente. O planeta ele é muito bonito. Se ele não for do tamanho da Terra, ele é maior do que a Terra. Então, assim, ele é muito iluminado, ele é envolvido por vários anéis luminosos que dão muita luz para o planeta, parece um paraíso, um Shangri-La, não é? Tem vegetais, muita vegetação, flores lindíssimas, tem muita água, mas não tem animais. Por que que não tem animais? Por que que não tem fauna? Só tem flora e água. É porque é um planeta que serve para pesquisas, né? Pesquisas sobre todo o ecossistema criado pelo mundo astral, aqui da Terra e de outros planetas. A gente estuda tudo nesses lugares. E lá nós pesquisamos desde a fonte divina, que eu vou falar sobre isso agora, sobre a fonte divina, né? Que é o nosso núcleo central, o nosso Deus central, até a formação da individualidade astral, através desse núcleo divino, e como que se processam as reencarnações na Terra,
que você tem a fonte divina que constrói esse holograma divino permanente, que é a individualidade astral, que nós chamamos de espírito aqui na Terra. E essa individualidade astral, ela vai projetando periodicamente, sob a orientação do núcleo central divino, vai projetando corpos físicos ou complexos biopsíquicos, que são passageiros, são hologramas também, né? Então, você tem a fonte divina, você tem a formação dessa individualidade, que somos nós, chamados de espíritos, né, que sobrevive à morte, e você tem um complexo biopsíquico, que é o corpo, que é um personagem. Então, o que eu lembro dos nossos estudos de Lúminos, né? Que o autor da nossa vida é essa fonte divina, né? Ela é toda organizada para isso. E que nós, como individualidade, nós somos atores, né? E todos os corpos que nós construímos na Terra ou no espaço são personagens, apenas personagens. Para que servem esses personagens? Para nós sofrermos experiência no universo e ampliarmos a nossa consciência e nos transformarmos gradativamente em deuses, porque na verdade nós somos filhos de uma fonte divina, nós, individualidade astral, mas nós precisamos enriquecer a nossa consciência, criar uma consciência que se chama amor, amor universal. E nós só vamos construir isso sofrendo experiência através desses complexos biopsíquicos ou veículos somáticos, como são chamados no mundo astral, que são esses personagens. Então nós temos a fonte divina, que é o autor da nossa vida, que é o nosso Deus interno. Nós temos a individualidade astral, que é um complexo atômico muito importante, que é a nossa consciência, e que Jung chamou em psicologia de o inconsciente coletivo. E nós temos os personagens, que são os nossos vários corpos que nós construímos aqui na Terra, que são passageiros, extremamente passageiros, né? Porque no contínuo da vida universal, 60, 70, 80, 100 anos aqui na Terra não é nada, né? E o planeta Lúminos, ele é muito interessante, né? Todos que habitam lá se dedicam a pesquisas dos ecossistemas de vida, todos que habitam lá. Existem naves mães, naves menores, as naves cápsulas, né, de exploração dos planetas, do universo, né? Você tem as pesquisas, você tem seres muito adiantados que periodicamente vão lá e fazem palestras, orientam, nos ensinavam muito, né? Muito mesmo sobre a vida no universo, né? E essas fontes divinas, tá? Elas têm berçário, né? Todos esses anéis, né? São dezenas de anéis de lúminos, são berçários dessas fontes divinas. E os arquitetos do universo, através de um trabalho que nunca foi revelado para a gente, que nós não chegamos nesse ponto lá, quando eu estava em Lúminos, os arquitetos, eles vão trabalhando essas fontes, elas são circulares, têm um formato circular, um diâmetro de 40 centímetros, tem 12 camadas, né? Interessantes experiências, e tem os players de vida, que eu lembro disso direitinho. O que são os players de vida? É o que o Jung chamou em psicologia junguiana de arquétipos, são os players de vida, né? Que são estruturas, são 12 estruturas importantes, né? Que são andrógenas, que tem masculino e feminino nelas, e depois que os arquétipos trabalham essas fontes de vida, né? Através de não sei quanto tempo, através de não sei que técnica, porque nós não chegamos, né? A gente só visitou e viu as fontes lá, junto com a orientação, mas nós nunca soubemos essa parte, que é uma parte extremamente evoluída da vida astral. Então, essas fontes divinas, elas irradiam essa energia através dos players, formando uma tela, né, que seria esse holograma divino. E aí você tem a individualidade com 0 tempo de experiência, que somos cada um de nós, né? Então, através do ecossistema que é criado em planetas,
nós vamos adquirindo experiências e expandindo a nossa consciência. É para isso que servem os corpos, desde os corpos celulares até esses corpos que nós temos hoje, que são corpos animais, humanos, com mais de 80, 70, 100 trilhões de células, né? É assim que funciona, né? Então, Luminous é o meu planeta de origem, é de onde eu vim. Eu saí de lá porque eu queria trabalhar muito, né? Lá a gente estudava muito, pesquisava muito. Nós tínhamos centros de pesquisa muito interessantes, muito mesmo. E recebíamos muita gente muito adiantada de outras esferas, né? Inclusive eu lembro que todos os pensadores que passaram na Grécia, em Roma, né, que deixaram lá a mitologia, todos os conhecimentos, todos deram palestra em Luminous. Eu não estou falando isso aqui, gente, porque eu estou em devaneio, delirando, não, porque eu lembro disso. Eu passei a lembrar disso, né? Inclusive, quando eu passei a lembrar disso, eu também discutia muito na minha mente, na minha cabeça. Eu demorei muito a tocar nesse assunto, né? Tem mais ou menos um mês que eu entrei em contato com o Neverton, né? Desse canal. Eu hesitei muito em gravar isso, né? Porque parece que a gente está pirando, mas não. Eu não sou daqui. Tem mais ou menos 10 mil anos que eu estou aqui no planeta. Reencarnei várias vezes, tenho muitas experiências, né? Eu acredito que essa aqui na Terra, no Brasil, seja a última. É a primeira vez que eu estou nascendo no Brasil. Já estou com 71 anos, já tive família, já emancipei de família, já tive muitas experiências. E a partir da segunda parte, eu vou começar a contar minhas experiências extracorpóreas, que são muito interessantes. Espero que essa primeira parte seja interessante, seja uma introdução interessante. E eu agradeço muito pela atenção de vocês, pela oportunidade que o Everton me deu aqui de expor essas coisas. Um grande abraço. Olá, eu sou o Raio Brasileiro, terapeuta transpessoal. Já gravei a primeira parte das minhas experiências, agora estou gravando a segunda parte, né? E para contar as experiências extracorpóreas que eu passei a ter de setembro de 2024 até janeiro desse ano 2025, tá? De vez em quando eu vou desviar o meu olhar, porque está tudo registrado, porque eu não tenho mente fotográfica, né? Eu anoto tudo na hora que acontece, tá? Então, elas ocorreram assim. Eu tenho a lembrança da experiência do lago, né? Eu estava meditando, né? E na minha frente apareceu um lago lindíssimo, era noite, né? Vegetação em volta. Tinha 12 crianças em volta do lago tocando violino, era muito, muito lindo, né? E o céu estrelado, lindíssimo no fundo, e da água do lago surgiu uma mulher linda, maravilhosa, vestida com roupas do século da Idade Média, aquelas roupas lindíssimas. Depois surgiu um homem também, parecia muito com um rei e uma rainha, tá? Ela me olhou e veio andando sobre as águas em minha direção e falou assim comigo: você é muito amado, permita-se amar, né? Aprenda a dividir esse amor com outras pessoas, tá? Participe do amor. Falando isso, ela voltou para o centro do lago, ela sumiu dentro do lago, junto com aquele homem, e aquela imagem sumiu, tá? Essas experiências são muito interessantes, né? Sempre elas acontecem em meditação. Outros aconteceram, eu não estava meditando, eu estava relaxando, mas essa eu estava meditando, e do nada surgiu essa experiência, né? Eu não vou usar aqui, ficar comentando que tipo de racionalizações tem, porque não interessa, mas é uma experiência vívida e vivida, né? De uma questão que extrapola a mente humana e as minhas percepções normais. Outra experiência que eu tive foi da mulher negra. Eu estava meditando, eu estava na minha sala de estudo, de trabalho, onde eu pratico, né? Onde eu escrevo também, e eu sentei para meditar. Imediatamente, quando eu fechei os olhos,
eu me vi na frente do meu corpo, né? Eu gostaria de fazer um adendo aqui interessante, é o seguinte: o meu corpo astral, que sou eu, verdadeiro, né? Ele não tem nenhuma parecência com o meu corpo físico. Eu vejo muitas pessoas falando na EQM, né, sobre experiência aí, que eles são, eu me vi como eu sou. Não, eu não me via e não me vejo até hoje como eu sou, né? Eu sempre me vejo como um jovem de 24 a 26 anos, mais ou menos, né, de sandália de couro, trançada, calça de algodão cru, né, bege claro, e uma camisa, tipo uma bata pérola, um cabelo comprido, um jovem assim, alto, muito forte, né? Aí você me pergunta, mas como é que você vê isso? Eu me vejo, né? Quando você sai do corpo, você afasta mais do corpo, você tem uma consciência, uma visão de 360 graus, então eu me vejo como eu sou, né? E uma vez aconteceu um fato muito interessante, foi em 2009, 2010, quando eu estava dando aula de yoga aqui em Vila Velha, numa clínica que eu trabalhava. Eu tinha uma cliente de uns 60 anos naquela época, né? E ela tinha visão extrafísica, extracorpórea, que eles chamam de mediunidade, de visão, essas coisas assim. Não vou entrar nesse assunto, não. Aí quando acabou a aula de yoga, ela falou comigo assim, aqui, eu vi o seu mentor. Eu falei, você viu? Eu vi. Ele é um jovem muito bonito, vestido assim, assim, assado. Aí ela descreveu exatamente o que eu sou. Aí eu não comentei nada, eu falei, tudo bem, que legal, né? E deixei para lá, tá? Então, assim, é só para notar que eu, a individualidade astral que eu sou, o espírito que eu sou, eu não pareço com o meu corpo. Nem quando eu era muito jovem eu tenho essa parecência, ok? Isso é só para vocês entenderem que existe peculiaridade muito interessante nessa relação nossa com o corpo e com a vida. Então, logo que eu sentei, eu me vi na frente do corpo em pé. E brotando dos meus pés até a minha cabeça, dentro de mim, dentro do ser astral que eu sou, apareceu uma mulher negra, completamente negra, os olhos grandes e negros, sem cabelo, lindíssima. Tá? Muito linda mesmo, tá? E essa mulher juntou as duas mãos assim, colocou dentro da minha cabeça. Ela estava dentro de mim, colocou dentro da minha cabeça, tá? Aí eu vou ler aqui para vocês o que ela falou. Você é um filho amado, entrego-te o teu cérebro crístico, tá? Te entrego o Pai que saiu de mim. Depois ela me deu um grande abraço, muito apertado, e ela deu um zoom e sumiu no universo, tá? Gente, essas coisas são muito interessantes, né? E outra coisa, são experiências espontâneas, né? Que mulher negra é essa? Não sei te responder. Eu diria que é a grande mãe do universo, aquela que gera a vida, que cuida da vida do universo, a grande deusa do universo. É porque eu poderia, assim, de uma forma assim, muito acanhada, muito simples explicar, né? Mas eu tive outra experiência com essa mulher negra mesmo, essa silhueta. Dessa vez, meditando, a hora que eu fechei os olhos, ela surgiu na minha frente, né? Era uma mulher muito bonita, negra, né? Quando ela abriu os olhos, dos olhos dela saiu muito fogo, faísca de fogo, né? Muita iluminação, tá? E aí essas energias que saíram dos olhos dela, né, do ser dela, tocaram a minha cabeça astral, não a minha cabeça física no cérebro físico. E dentro da minha cabeça, onde na visão anterior ela colocou as mãos em concha, né, apareceu muita energia, muita vibração, e no meio da minha cabeça apareceu mais ou menos de um tamanho de uns 3 centímetros, tipo um diamante brilhante. E ela me esclareceu que aquilo ali era o centro do meu cérebro físico, né? E depois, assim, em outras visões, vocês vão entender o que é isso. Essas duas visões são muito interessantes, elas são muito pontuais, porque elas abriram uma série de experiências extracorpóreas. O que eu anotei aqui para falar para vocês é só um apanhado, né?
eu tenho mais ou menos quase 30 ou mais de 30 folhas anotadas, né, em arquivo dessa experiência. Então, essas duas dessa mulher negra é muito bonito, né? Porque a gente tem essa energia negra no universo, né? Tem toda essa noção mitológica da grande mãe, do grande pai. Então fica aí uma reflexão muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, tá? Em seguida, eu quero narrar para vocês uma outra experiência que eu tive quando eu estava meditando. Eu me encontrava de joelhos, o joelho direito no chão e o esquerdo dobrado, num anfiteatro grego muito bonito mesmo, tá? E ele tinha 4 entradas, cada entrada tinha um guardião, tá? E esses guardiões, toda a plateia estava lotada de gente, lotada de pessoas que brilhavam muito. Era um brilho prata, que parecia branco, né? Mas era prata muito brilhante mesmo. E esses 4 guardiões, eles emitiram uma luz para o alto, a uns 20 metros de altura. Essa luz lá em cima, ela se fundiu e ela começou a jogar gotas na minha cabeça, tá? Aí, é muito interessante que quando essas gotas caíam, apareceram várias crianças volitando em torno e tocando violino, tá? Eu vou ler para vocês alguma coisa aqui, muito interessante, tá? Depois disso, todos os androides se transformaram em luzes, né? Luz muito brilhante, né? É um espetáculo muito bonito. Do alto surgiu uma voz que disse: o peregrino te vê, te escuta e te toca, e te chama para a aventura do amor. Lembre-se continuamente, o grande ser te chama ao trabalho. No mais alto surgiu um rosto feminino. Depois que essa voz veio e falou isso comigo, surgiu um rosto feminino, angelical, né? Muito bonito mesmo. E essa mulher lá em cima, me olhando, emanava uma luz muito bonita na minha direção. Ela colocava a mão aqui, né, demonstrando muito amor. E eu perguntei mentalmente: que mulher é essa? Aí uma voz falou dentro da minha cabeça: é a flor do amor, é Maria, a mãe de Jesus. Mas aí os olhos dela brilharam, ela sorriu, e isso tudo sumiu instantaneamente, tá? Outras experiências também, tá? Que são mais interessantes, que eu não estava meditando, tá? Eu estava nesse sofá onde eu estou sentado. No final da tarde eu sento aqui, eu fecho os olhos só para assim dar uma centrada em mim mesmo. Eu não fico em devaneio, eu não fico pensando em nada. Eu simplesmente deito aqui, apoio a cabeça na almofada e fico aqui só relaxando. Então, um certo dia eu estava aqui, eu deitei, e quando eu fechei os olhos, eu me vi saindo do corpo aqui, a 40 centímetros do meu ventre, da minha barriga, sentado em posição de lótus, né? E eu olhar para o meu corpo, e do meu corpo eu me via também. Então, quando a gente está nesse estado, né, a nossa visão ela é total, a nossa consciência é total, os nossos sentidos são totais, é tudo unificado e tudo total, né? Então eu fiquei ali, assim, uns 40 centímetros acima do meu corpo, em posição de lótus, não é? E aí de repente eu estiquei, a individualidade astral, eu estiquei o corpo todinho como se eu fosse mergulhar para cima. E quando eu subi, com as mãos, eu furei uma película que tinha aqui. Aí quando eu abri essa película, eu já me encontrava no centro do universo, tá? E sobre essa película é interessante fazer um adendo aqui. Em 2012, eu tinha um cliente que fazia tarô, e ele fazendo o tarô para mim, ele disse que... Ele pegou uma carta lá, não sei de onde ele tirou isso, e falou que a minha casa era uma grande tenda, que era cheia de seres, de pessoas de outros planetas. Eu nunca tinha falado nada com ele. Aquilo eu esqueci. Aí quando eu tive essa experiência de furar
aqui, né? Essa película, eu lembrei da grande tenda. Aí eu dei sentido para isso, eu concordei com ele. Aí eu me encontrei imediatamente no centro do universo, sentado em lótus. Várias pessoas, né? Irradiando uma energia prata, né? Que parecia um branco, mas um prata brilhante, lindíssimo, estavam comigo. E a gente andava para um lado, para o outro, com muita rapidez, para frente, para trás, para cima, a gente se deslocava como se a gente fosse criança brincando. Depois eles foram embora, eu fiquei ali sentado, no centro do vazio, aparentemente vazio, né? Aí, sem mexer os olhos, sem mexer a cabeça, eu notei à minha direita, assim, num ponto muito distante, um ponto de luz. Na mesma hora, o ponto de luz passou sobre a minha cabeça, na mesma hora ele sumiu à esquerda. Quando ele passou sobre a minha cabeça, era uma nave imensa, muito linda mesmo, sobre a minha cabeça. Ou seja, questão assim, de um piscar de olhos, surgiu, passou e sumiu. Esse ponto de luz era uma nave imensa, intensa. Aí, daí a pouco, eu pensei assim, né? Eu gostaria de ir em Luminous. Quando eu pensei nisso, uma luz muito intensa surgiu na minha frente como uma estrela de 4 pontos e falou assim para mim: não, daqui você não pode passar. Aí do lado dele, do lado direito dele, surgiu uma luz dourada em forma de estrela também e falou assim: você não pode ir a Luminous ainda. Você tem que ficar aqui. Eu perguntei: mas eu posso permanecer aqui? Ele falou: não, aqui você pode permanecer e fazer o que você quiser, mas daqui você não pode passar. Um dia, mais à frente, talvez você vá a Luminous, mas agora você não pode, você não tem autorização. Aí sumiram, como apareceram. Olhei à minha esquerda, vi a Terra, o Sol de um lado se pondo, do outro lado nascendo, a Terra muito distante. Imediatamente eu voltei para o meu corpo. As pessoas muitas vezes falam que quando na IQM, quando volto para o corpo, sente um incômodo danado. Eu não sinto nada disso. Por que eu não sinto? Porque eu não fico acoplado dentro do corpo. Eu descobri recentemente que eu fico afastado do corpo, trabalhando através do corpo. Então, quando eu volto para perto do corpo, né, para cumprir o meu papel junto a esse personagem que é o meu corpo físico, que é a minha personalidade de raio brasileiro, eu não sinto diferença nenhuma. Eu só sinto que eu voltei. Tá? Aí eu tive depois outra experiência no mesmo lugar. Tá? Eu estava aqui, né, uns 3 dias depois. Eu estava deitado aqui, né? Eu saí pelo meu ventre, pela minha barriga, uns 40 centímetros, olhei para o meu corpo, eu vi o corpo e do corpo eu via também a mim mesmo. E aí eu fiz assim para o meu corpo. Ó. Rindo, eu fiz assim para o meu corpo. No mesmo instante, 2 vozes falaram assim: vamos embora. 2 vozes masculinas, eu não vi as pessoas, só ouvi a voz delas: vamos embora. Aí nós 3 saímos, eu não vi as pessoas, só vi que saíram os 3, eu mais 2, para o universo. Aí eu me encontrava no centro de um círculo de 12 pessoas. Né? E as pessoas eram muito interessantes. Tinha um na minha frente que parecia ser aquele que comandava, eram 12. Eu via todos, eu estava sentado de frente para o comandante do círculo, mas eu via todo mundo atrás, via nas laterais, via em volta, via o cosmos, via as estrelas, via tudo, tudo. Eles eram longilíneos, muito finos, né? Humanoides, é claro, eles tinham aparência humana, muito bonitos, né? Eles tinham aparência humana, mas a cabeça deles aqui, ó, nessa direção, não tinha esse escopo da cabeça, eles tinham como uma cúpula de vida, assim, muito brilhante, muito intenso, brilhava muito, tá? Aí ele falou para mim que o nome dele era Dion, Dion, e que ali era um conselho estelar, né? E eu estava lá no centro. Aí ele me perguntou, isso tudo mentalmente, não tinha voz, não tinha verbalização, me perguntou se eu estava disposto a trabalhar, né? Que tinha chegado a hora de trabalhar pelo universo, que eu estava sendo convocado para trabalhar. Eu falei que sim. Aí ele falou assim: mas é um trabalho de dedicação 100%. Eu falei: tudo bem. Eu falei: mas como é que fica meu trabalho
de terapia, né, que garante a minha sobrevivência material. Ele falou, não, você vai ter tudo que você precisar, você vai ter. Tudo que você precisa, como sempre teve. Mas o trabalho que nós estamos te convocando exige tempo integral na Terra. Eu falei, que tipo de trabalho é esse? Levar luz às consciências. Eu perguntei por quê. Ele disse que vai chegar no tempo da separação do joio e do trigo, né? E a humanidade vai precisar de muitas pessoas para levar luz às suas consciências, para direcionar. Ele falou comigo assim, existem milhares de pessoas como você, espalhados pelo planeta, reencarnados, e que estão sendo chamados para esse trabalho de ativar as consciências, de orientar as pessoas. Então, gente, isso que eu estou falando não é uma missão, não é missão não, né? Isso é igual, por exemplo, você tem um monte de crianças, você tem os professores, tem os diretores, tem os orientadores pedagógicos. Aquelas pessoas são aqueles que despertam a nossa consciência para a vida. Não tem missão, é trabalho, e trabalho duro. Ele falou comigo assim, você vai trabalhar muito, você vai dedicar 100% da sua vida aqui para frente ao trabalho, a esse trabalho que você está sendo convocado. Acabou essa conversa, eu desci para o meu corpo de novo, me acoplei o corpo e abri os olhos. Eu não estava dormindo nem meditando, tá? E é interessante observar assim, eu tive outra experiência com esse Dion, né? Uma certa noite eu deitei, e eu faço assim toda noite, né? Eu moro aqui na Praia da Costa, eu e meu filho, nós moramos num apartamento sozinho, meu filho mais novo, que já é um adulto, né? Ele fica num quarto ou no outro, eu deito, eu relaxo, eu faço a minha intenção de dormir bem, relaxo, fecho os olhos, mas eu fico ali tranquilo. Na hora que um certo dia, quando eu fechei os olhos, eu vi no fundo do quarto, né, perto do banheiro, né, eu vi o Dion, né, só ele, sozinho, com aquela mesma roupa, em pé, tá, com aquela cabeça dele completamente iluminada, cheia de luz, brilhando, não tinha cérebro, não tinha nada, né? O rosto é o rosto de um humano, né? Ele me olhava amistosamente, ele sorriu para mim, eu de olhos fechados, tá? Ele sorriu, depois ele começou a sumir dos pés para cima. Ele foi sumindo, quando ele chegou aqui, ele virou um disco luminoso e sumiu numa velocidade que eu não conseguia acompanhar. Alguns dias depois, a mesma coisa, eu fui dormir, quando eu fechei os olhos, eu vi no fundo do quarto, né, no mesmo local, o Dion, só que ele estava com toda a equipe dele, eram centenas de seres assim, o quarto sumia, e todos eram exatamente iguais a ele, não assim, gêmeos não, eram iguais assim na aparência, eram humanoides, né, longilíneos, era o tamanho de um humano normal, mediano, mas a cabeça era igualzinha, aquela cabeça parecendo de vidro, brilhante, emanava uma energia lindíssima, né? E eu lembro que quando eu vi, eu saí do meu corpo e fiquei em pé sobre o meu corpo, né? Aí estiquei os braços como se estivesse saindo de um recinto muito apertado, né? Eu vi o meu corpo astral, né? Com aquelas correntes de energia brilhando também, e a minha cabeça ficou igual, a minha cabeça no plano astral ficou igual a cabeça de Dion e dos outros companheiros, né? Aí todos nós começamos a subir dos pés até a cabeça, viramos um disco luminoso e todos saímos para o espaço numa velocidade assim que não era perceptível, tá? Essas experiências são muito interessantes, né? E isso nos traz assim uma série de reflexões, porque a gente, no corpo humano, a gente se vê muito limitado. O corpo é muito limitado, ele é um personagem, né? E quando você passa a ter essas experiências corpóreas, você começa a se questionar. Então, cada um de nós na Terra é um ser espiritual, um ser astral reencarnado, tá? E cada um no seu nível de progresso, tá? E é bom a gente pensar nisso, porque através da meditação, através da busca, da conexão com a nossa fonte divina, que é o nosso Deus interior, através de práticas meditativas, nós podemos ampliar muito a nossa consciência e ter experiências muito interessantes.
Eu vou relatar mais experiências para vocês. Vou falar sobre os seres andrógenos, que um dia eu vi aqui no sofá também. Tá? Eu estava deitado aqui, relaxando, não estava dormindo, não estava meditando, né? Com os olhos fechados. Aí minha visão abriu, minha visão astral, e eu vi nos pés do meu corpo seres lindíssimos, lindos, né? Volitando no ar. Vários seres. Você não sabia se era mulher ou se era homem, eram andrógenos. Tá? Eles tinham uma cabeleira muito linda, azul, a vestimenta azul. Tá? As mãos eram muito brancas e finas, o rosto muito branco. Vocês lembram daquelas máscaras, né? Chinesas, o teatro chinês, que é a máscara branca? Pois eles tinham aquele rosto. O olho não abria, era um traço assim, a boca também não era um traço escuro, né? Eles eram lindos, 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 lindos. Eram seres andrógenos, tá? Aí eu perguntei assim, quem são vocês? E outra coisa, eles não pisavam no chão, eles movimentavam aqui, volitando no espaço aqui. E eu perguntei assim, quem são vocês? Falaram assim, nós somos da Ordem de Maria, do Centro de Andrômeda. Lá nós temos vários grupos nessas Ordens de Maria que se dedicam a várias pesquisas no campo crístico. Ou seja, eram seres que já tinham ultrapassado a caminhada humana e agora estavam em experiências crísticas, estavam como andrógeno, o masculino e o feminino já haviam se fundido, é o que eu entendo assim, eles não me explicaram isso não. Aí eu perguntei, o que vocês fazem, o grupo de vocês? Eu perguntei mentalmente, falou, nós cuidamos da química mental, da paz mental, do equilíbrio mental, lá a gente faz isso e aqui na Terra a gente se dedica a isso. Nós somos milhares espalhados pela Terra, em volta da Terra, vibrando a nossa energia para fazer a mudança, né, desse ciclo humano para o ciclo crístico. Ou seja, nós estamos aqui para fazer a separação do joio e do trigo. Nós estamos em volta da Terra e estamos na sua casa também. Aqui na sua casa tem vários que fazem isso. Aí depois sumiu, né? Alguns dias depois eu estava deitado aqui na mesma posição, relaxando, eu vi outros seres, né? Com a vestimenta lilás, o cabelo lilás, o rosto era o mesmo, as mãos estavam volitando aqui. Eu perguntei, e o que vocês fazem? Né? Aí eles falaram, nós cuidamos, né, desde Andrômeda, né, o nosso grupo de pesquisa, que é imenso, a gente cuida de vibrações, de harmonias, de músicas, de cores. E falou comigo, lá existem vários grupos de várias cores, né, que se dedicam a pesquisar esse estado de harmonia crístico, e todos nós somos liderados por Maria, que foi a mãe de Jesus aqui na Terra, né? Uma coisa assim que eu nunca tinha pensado, uma coisa muito bonita, muito linda. Depois eu não vi mais. Às vezes, quando eu estou meditando, aqui relaxando, eu vejo que eles estão no ambiente da casa, mas não fazem mais contato comigo, né? Isso é muito legal, as experiências que vão nos dizendo o seguinte, que nós somos personagens dessa vida, essa vida é passageira, e que a outra dimensão da vida é eterna, tá? Deixa eu ver outras experiências aqui. Uma experiência muito importante que eu tive um dia aqui, né? Antes de encerrar essa gravação, tem muitas experiências legais, né? É que um dia eu estava sentado aqui nesse sofá, através do celular, vendo um documentário. Eu vejo muito documentário de tudo, né? De política, social, de psicologia, psicanálise, eu vejo tudo. Eu não me envolvo diretamente, mas eu gosto de tudo que tem nessa vida, de pesquisar tudo. Eu sou humanista e eu me interesso muito pela sorte do ser humano aqui na Terra. Então eu estava sentado aqui, nessa posição, encostado, quando eu acabei o documentário, eu desliguei o celular e fechei os olhos. E imediatamente, tem um tapete aqui, um tapete bege, eu vi um garoto de uns 10 anos, muito bonito o garoto, né? Cabelo castanho, de franja, ele tinha uma roupa longa, né? Essas roupas que se usavam na época de Jesus, né? Bem puída, bem usada, né? Que era bege, tá? Ele estava descalço, ele sentado aqui, e ele colocou na frente dele no chão
várias pedrinhas coloridas. E no centro desse círculo, dessa mandala, ele colocou uma pedra muito colorida e muito brilhante. Depois, com a mão direita e o dedo indicador, ele mostrou lá para frente, tá? E apareceu uma bola de fogo imensa, girando no sentido do anti-horário, e saíam pedaços dessa bola de fogo e iam se transformando em corpos, né? Corpos astrais, sei lá, corpos espaciais de volta. Uma bola de fogo imensa, muito bonita. Eu perguntei para ele assim, o que é isso? Ele falou assim, é o sistema solar onde você vive. Não lembra, não? Consenti, né? Aí, olhei para as pedrinhas que ele botou assim, elas brilhavam muito, e falei, o que é isso? Ele falou assim, você não lembra? Aqui é o sistema de onde você veio, aqui fica Lúminos, aqui é Andrômeda, né? Aqui é de onde você veio, você não lembra, né? Você veio daqui, tá? E riu para mim. Aí ele continuou mexendo nas pedrinhas. Quando eu olhei para as mãozinhas dele, tinham os buracos do cravo de pedra, do cravo de aço, de ferro aqui, o buraquinho aqui, tá? Aí eu entendi quem que era. Ele sorriu para mim e falou assim, nós precisamos trabalhar pelo planeta. Você quer me ajudar? Eu falei, claro que eu quero. Claro que eu ajudo, claro que eu quero participar. Aí ele sumiu, tá? Então, assim, para encerrar, isso aqui eu tenho várias outras experiências que eu podia contar para vocês, né, desse garoto, né? E outras experiências, né? Com o Dion, com todo mundo, eu tenho várias experiências, mas fica assim muito repetitivo, porque são experiências corpóreas. E o que eu vejo assim dessas experiências que eu passei nesses meses de setembro de 2024 até janeiro de 2025 é que o que está ocorrendo no planeta é uma convocação para quem puder ajudar nessa fase da separação do joio e do trigo, será muito importante. O planeta precisa mudar de vibração, de fase, né? A humanidade precisa ser melhorada, nós precisamos cultivar o amor aqui na Terra, né? Jesus veio e deixou no Novo Testamento escrito para nós o Código Universal do Amor, tá? Eu não estou falando isso como religioso, mas como um estudioso, porque o que Jesus deixou no Novo Testamento é uma ciência de comportamento, de relacionamento e de progresso, é o Código Universal do Amor, tá? E esse depoimento que eu estou dando é uma pequena contribuição, assim, que eu vivo, que eu tenho vivenciado. Eu sei que outras etapas de experiência extracorpórea irão ocorrer, e a mensagem que eu posso deixar aqui é o seguinte, olha, nós não somos aqui, nós somos extraterrestres, nós estamos aqui de passagem, reencarnados, e nós precisamos estudar mais o Novo Testamento, mas estudar assim, de uma forma livre, sem religião, sem a tutela de líderes interesseiros, que tem interesse pelo poder, né? Lembrem-se, a vida aqui é passageira e o que nós pudermos mais fazer, né, para melhorar a nós mesmos, melhorar o nosso ambiente, melhorar a vida no entorno, nós vamos melhorar o planeta. Então, eu trouxe esses depoimentos aqui porque eu acho que todos devemos contribuir para um novo momento da Terra, para uma nova fase que nós vamos entrar na Terra. Nós vamos ter muita ebulição, muito caos, muito sofrimento nessa transição, né? Porque para separar o joio do trigo, né? Para separar os maus e encaminhá-los para um processo de reeducação em outras esferas planetárias, vai ser muito sofrido, muito dolorido para quem fica e para quem vai. Mas com amor nós vamos conseguir fazer isso, né? Então fica aqui a minha mensagem de estímulo para que todos pensem no seu dia a dia, nunca se sintam como missionários, como seres iluminados que vieram aqui, essas baboseiras todas. Pense assim, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós estamos aqui com um propósito de progresso, de crescimento, e quanto mais nós nos melhorarmos, nós melhoramos nosso ambiente, nós vamos melhorar a Terra. Um grande abraço.